Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um FV Podcast. Quero agradecer nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicação, ao Cicobi Fluminense e ao Terceiro Setor. Hoje a gente trouxe um convidado especial, que é um casal empreendedor que mexe com o ramo, né, dos alimentos, que eu acho que todo mundo adora uma coisa gostosa, né? E eles são super diferenciados no que eles fazem. E eles vão contar a história deles, como eles começaram, qual foi a trajetória deles, mostrar para vocês que é possível. Não é fácil. E para vencer, a gente tem que ter uma coisa chamada foco e tem que ter o objetivo de chegar, porque muitas pessoas elas desistem no meio do caminho porque não conseguem enxergar lá na frente e não querem passar pelo sacrifício, né? Então, eu acho assim, quando você passa do meio, a dor diminui, mas continua ainda. E eu acho até quando a gente cresce também, o crescimento traz também uma dor, que é pessoas, né? Porque hoje a gente depende muito da mão de obra em todos os, vamos botar assim, todos os ramos. E eu quero falar para vocês quem são nossos convidados de hoje, que são realmente um casal, né, que trabalham juntos e que deu muito certo, que vocês vão conhecer agora, que é da Doce Lu, que é a Luma Aragão e o Lucas Coutinho. E eles, é interessante que o casal, tipo assim, eles dividem as tarefas, né, do negócio e cada um na sua proporção lidar com coisas diferentes e eles se completam. Então, daí a importância, né, de você entender que é possível tornar o seu negócio de verdade, né? Mas que você tem que ter essa conexão com quem você está ali agindo no seu negócio. Então, é isso, essa experiência que a gente quer mostrar para vocês, essa possibilidade. E a gente trouxe, né, eles, que nada melhor do que uma história real, verdadeira, para motivar vocês, né? E a conhecer o trabalho dele, da doceria, da cafeteria deles, que é maravilhosa. E a gente vê que tudo que eles fazem, eles se propõem a fazer com amor, com carinho. Eu acho que o resultado disso, ele transcende, né? Sai realmente da zona de conforto, né? E realmente é uma coisa que ultrapassa. Quando você chega em um lugar que você é bem atendido, que a dona vem, às vezes, né, vem te servir, pergunta se está tudo bem, então você se sente acolhido. E lá na Doce Lu, isso acontece, né? Aham. Isso quando a gente tem mimos deles, né? Porque eles são assim, muito carinhosos e sempre tentando agradar tudo da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Mas, enfim, nós vamos, né, apresentar, que é um prazer ter a Luma Obrigada. Aragão e o Lucas Obrigado. Coutinho, né? E aí a gente queria começar perguntando a vocês, né, como surgiu o nome Doce Lu? Como surgiu, né? A história é até engraçada, né? Porque quando a gente começou a fazer o doce, foi algo meio aleatório, assim. Nunca pensei, né, em ser doceiro, confeiteiro. E eu gostava de fazer doces e bolos, né? Tortas, assim. Mas quando eu comecei a fazer brownie, a receita da minha sogra, a mãe de Lucas, né? Deu pra Come- sogra. Comecei a namorar ele e sempre ela fazia o brownie lá na casa Primeiro estava dela. apaixonada pelo filho, depois pelo braço. Aí foi o brownie, né? Nem Ela toda sogra é boa, mas essa é. ó, ajudou bastante. E ela veio com a receita, né? Ela falou assim: eu vi um menino na internet que tá vendendo brownie, não sei o quê. Por que que você não imita ele? Começa a vender na faculdade. Aí eu fui e falei assim, gente, eu fazendo brownie, vamos testar, né? Fiz o primeiro tabuleiro, assei, vendi lá na igreja, né? O lugar que eu frequento. E depois fui para a faculdade. Depois que fui para a faculdade, gente, eu primeiro comecei, eu acho que com meio tabuleiro, que era 12 unidades, aí levava numa caixinha pequenininha, assim. Aí no início fiquei com vergonha e tal. Aí tinha os meus colegas, né, da faculdade, ela Vai tá voltar, vendendo vai voltar com o tabuleiro vazio. vazio. Graças a Deus. De 12 foi indo para 24, tabuleiro inteiro, depois para 48. Aí a mochila pesada. Eu falei, gente, não dá mais para ficar, tipo, tô indo para vender doce, né? Nem tava conseguindo prestar atenção na aula direito. Mas aí, voltando pro nome, nesse meio tempo, né, que eu comecei a produzir, criei o Instagram, né? Tipo assim, botei lá doce, não foi nem doce, né? Foi Luma, brownie da Luma, uma coisa assim. Todo mundo dando sugestão de nome. Minha sogra falou brownie da Lulu, que eles me chamam de Lulu, né? O meu apelido lá, brownie da Lu, e nada ficando, tipo, muito bom. E aí, uma cliente que já estava comprando os brownies,
ela virou e falou assim: por que você não bota Doce Luma? Que ela falou, né? Que ela me via como uma menina doce e tal. Aí eu juro que eu fiquei tipo assim, gente, que nome cafona, meu Deus, ela tá aqui pra ajudar. Doce Luma. Aí fiquei com esse Doce Luma na cabeça. Aí minha irmã foi e falou assim: cara, bota Doce Lu. Aí, Olha, aí tipo, o Doce Lu ficou. fluiu, pegou bem. E aí, por conta de uma cliente, né, que falou Doce Luma, a gente botou esse nome, Doce Lu. Que geralmente, né, a gente vê que as marcas, né, você quer saber que a sua marca vale dinheiro hoje, né? O Doce Lu vale dinheiro hoje, né? Porque vocês já são empresários consolidados de sucesso na nossa cidade, né? Aham. E tenho certeza que se vocês forem abrir em outro lugar também vai ser, porque né, vocês vão levar a mesma, né, a mesma estrutura para outro lugar. E aí a gente percebe o seguinte, que os nomes geralmente eles são pensados antes, assim, com uma pessoa que entende de mercado, com um especialista. E aí você vê que quando você começa mais simples, às vezes você não tem o dinheiro, o recurso para você empregar nisso. Mas se você pensa numa coisa com coração e faz aquilo com, né? Aham. Eu acho que tende a dar certo, que foi o caso de vocês com o nome Doce Lu, que Foi. tem a ver também com Luma, né? Com Sim. Lu de Luma. E, então, casou, né? E Casou. pegou realmente, né? Porque você fala Doce Lu é uma Doce, coisa né? fácil, E tanto né? que até os clientes, né, quando às vezes não sabem meu nome, Entendi. lá, Doce Lu, né? Então, tipo assim, quase meu nome, né? Doce Lu, já atendo por Doce Lu e é forte mesmo porque conta, né? Cor, eu acho que para a empresa dar certo, a pessoa tem que botar muito a personalidade dela, né, naquilo, da vida, né? Eu digo que foi minha primeira filha, digo por mim, né, porque a gente tem 3 meninas, e a Doce Lu foi literalmente a primeira filha onde eu botei, tipo, tudo que eu gostaria, né, fui criando ela de acordo com o meu gosto. Então, É como se tivesse assim, a sua marca é a sua personalidade, isso aí. né? É. Então, realmente, é aquilo que eu falei no início, se você traz a sua essência para o seu negócio, a gente pode errar, porque errar faz parte do processo também. Sim, Mas esse errar é um errar para melhorar, com né? certeza. Porque a gente já não entra no negócio acertando, a gente não entra tendo sucesso no negócio, Não. né? E é até bom errar, né? Porque eu e o Lucas, a gente conversa às vezes, se a gente não tivesse passado por certos erros, né, a gente não saberia como lidar hoje em dia com algumas situações. Então, tudo serve, né, Sim. de aprendizado, né? A gente sempre fala, tipo assim, a gente podia ter feito isso antes, a gente estaria muito maior, a gente teria feito isso, teria feito aquilo. Mas assim, eu acho que tudo culminou para onde a gente está, né? Os erros são mais importantes do que o acerto, às vezes, né? Faz a gente não cair novamente naquele problema e seguir. Ou não persistir no erro também, né? Também. Isso. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu queria perguntar, assim, vocês, né? Vocês trabalhavam de casa, né? Nunca aí vocês começaram a vender em casa, né? E vocês tinham capital, quando que surgiu a ideia de montar a cafeteria? Porque não foi fácil chegar Não. na cafeteria, né? Demorou um Com pouquinho. tudo de vocês, que hoje, né? Vocês tudo bonito lá, tudo direitinho, tem o maquinário. Então, as pessoas pensam assim, não, já quem chega e não sabe a história, já chega lá imaginando assim, chegou aqui Fácil. dessa forma. Não foi assim, né? Aham. Quer falar? Eu sou herdeiro, então meu pai fez tudo brincadeira. Ah, Assim, até montar a loja, né, foram uns 6, 7 anos. É. E a gente começou sem dinheiro algum, zero, zero mesmo. Assim, a primeira A bike. jornada, né, foi o pai da Luma que pagou tudo, que deu. Falou assim, ó, fez a compra do supermercado para ela. Eu lembro que ele me deu, tipo, R$ 60, há 10 anos atrás, É. né? Aí eu comprei as coisas e fiz a primeira fornada. Só que, lembrando, né? Eu fui vender o tabuleiro, gastei R$ 60, eu acho. E, tipo, ganhei, eu acho que 30. Eu botei o preço errado. Aí o Lucas foi e falou mas tá bom, porque as Luma. pessoas experimentaram, gostaram. Aí daqui a pouco o preço do dobro, né? Quase. Tipo, gente, que valor é esse? Não, mas eu fiz errado. Eu cortei o tamanho muito grande, botei o preço muito barato. E aí precisava de alguém como o Lucas, né? Pra me ajudar nisso aí. E aí foi quando ele Entrei. entrou. Ele falou: cara, você quer fazer isso? Eu entro com você. Ele já viu, já teve a ideia, já teve o empreendedorismo dele. Não, isso vai dar certo. Aham. Bora! Assim, E começamos, né? Foi eu sempre falo com ela que a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim, você tem certeza que quer fazer isso? Porque, assim, eu sei que era um caminho sem volta, né? Até porque, assim, a gente não tinha condição, não tinha nada. Então, assim, a gente também não tinha nada a perder, não tinha nada a ganhar. A gente
tinha que fazer acontecer o negócio, né? Então a gente entrou de cabeça realmente, né? E a ideia da bike foi a irmã de Luma, né? Que viu em São Paulo, começou food truck em São Paulo, food truck, ela mostrou a foto da Luma. Aí teve um dia que eu comecei a pesquisar onde comprava a bike, onde fazia essa bike, e a gente começou por aí. Sempre tem alguém para ajudar, né? Sempre. Porque meu cunhado tem uma loja de bicicletas e ele foi e falou, ó, o fornecedor é tal, tipo, deu o site, fez a gente comprar no próprio site, né? E aí minha irmã viu meu cunhado viu a bike, minha avó dividiu o dinheiro da bike. É, Era, essa foi a ajuda, né, realmente. Que a gente foi teve a no início, que assim, a gente não tinha realmente recurso. Passei no cartão do meu pai, um monte de coisa, parcelei, não sabia nem como que ia pagar, mas fomos empurrando, fazendo acontecer, né, o negócio. Isso aí. Mas o legal é que vocês tiveram a ideia juntos de desenvolver, né? Começou pelo tabuleiro, aí depois cresceu, já veio a bike, aí da bike, aí vamos caminhando, depois da bike. Depois da bike, ficamos, É, né? abrimos abrindo- primeiro no Parque Centro. Não, primeiro a gente procurou um lugar em Campos. Isso. Aí a pessoa não deu bola pra gente, falou que aquele negócio não daria certo, É. que eu não queria que fosse lá. Tipo, desdenhando, porque eu tinha 19 anos, você tinha Novinha, quanto? 20, É, sei lá, 23, por aí, 23. 22. E Mas a foi a gente melhor coisa, né? conversando, e a mulher, tipo, olhando assim, ó. E eu, gente, e é para quem está começando a ser horrível. pra quê? Aí eu fiquei, Balde de gente, que horrível. Aham. Vou desistir de tudo. E você cheio de vontade, né? De Porque a gente querer. estava enxergando um pouco além, né? Algo novo, botando aqui. Seria uma ótima oportunidade para ela. Tanto que foi, porque depois ela voltou. Ah, vocês não querem botar aqui, não, no meu lugar? Obrigada. Aí a gente agradeceu. Mas foi a melhor coisa, né? Porque o lugar que a gente está hoje, que a gente está há 10 anos, que é no Parque Centro, já estamos no. Saímos do carrinho, fomos pro quiosque, fomos pro outro quiosque. Ótimo, depois você teve uma maravilhoso. ideia, né? É, E assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Então. Não ter ido para esse lugar. Acho que foi Deus guiando realmente, porque foi uma decisão muito assertiva, né? Não ter ido para esse lugar. sim. Que bom. E a gente foi, né, em 2015, a gente abriu um Parque Centro. E 6 meses depois, a gente já estava tipo, com dinheiro para comprar uma outra bike para abrir no shopping maior, né, daqui de Campos. E em 6 meses depois, a gente abriu em outro shopping e ficamos nisso. E só vendendo brownie. Era só brownie que a gente vendia. Porque hoje vocês têm de tudo, né? Era Você assim. foi. Aí você foi se especializando, foi vendo, né, o que você gostaria de crescer. Você começou fazendo o quê? Os brownies, o cookie, que também é Isso. sucesso lá, né? O cookie é maravilhoso também. Maravilhoso, é viciante. Comecei com os brownies e aí teve uma época que a gente casou, né? Foi em 2018, que ficou tipo um negócio meio apertado assim, financeiramente. E aí a gente sem funcionário, né? Foi uma fase muito Foi. difícil assim. Primeiro ano do casamento, né? Pagando um monte de conta. Pagando, eu acho. Porque a gente casou assim, alguns familiares ajudaram a gente, mas o grosso fomos nós mesmos que pagamos o nosso casamento, né? Isso que eu acho legal de vocês dois, que vocês, assim, construíram a base de vocês juntos, né? E vocês são muito novos, né? Então, assim, é uma história muito... Tem pessoas que não sabem passar por isso, entendeu? Não, a gente já pensou em desistir, né? Não pensa que a gente não pensou em desistir muitas vezes que pensamos já. Não, nessa vez É. e juntou o casamento e, tipo, essa coisa de estar casado e ter uma empresa, eu não sabia separar quando o Lucas reclamava de mim da empresa, né? Não era de você. Não era de mim. Aí ele sempre falava assim, cara, eu não tô reclamando de você, Luma, nada. Eu tô só falando que você precisa melhorar dentro da empresa. Tipo assim, se dedicar mais, não achar que, né, pode fazer a hora que quiser, ter uma Como se rotina. tivesse duas pessoas, uma aqui e uma em casa e uma na empresa. Eu né? não conseguia Você tinha que enxergar. preparar a sua cabeça. Sair de casa, sou empresária. Estou em casa, Faz sou sentido dos dois. Faz sentido dos dois, no casamento da empresa. Porque, assim, era muito difícil, né? Você chega, aí a pessoa tá emburrada, às vezes você falou alguma coisa, mas, assim, eu não levo pro coração, não. Eu falei em relação ao trabalho, não em relação à pessoa, né? Não ao PJ, a PF da pessoa, né? A pessoa física. Então, assim, é completamente diferente, né? Acho Então que vocês ainda tiveram esse desafio Não, também. Cara, foi doideira. Caramba. foi bizarro, né? Se falar a verdade. Realmente. Tipo assim, Realmente influencia, tá? Muito. muito. Porque eu falo isso porque, tipo assim, eu não sou do ramo do meu esposo, né? Mas se eu fosse, eu sou mais de aceitar. Eu aceito conselho, aceito crítica, porque eu acho que a crítica faz a gente crescer, mas ele não aceita.
Então, assim, Se fosse você falando com eu ele. sempre cedo. Eu sou a pessoa que cedo no relacionamento. Ele é sempre um patamar mais alto. Aí eu falo pra ele: "Pô, desce desse salto aí, cara". Aí só desceu do salto depois dos 45, entendeu? Porque aí, né, é porque, né, já que vocês falaram um pouquinho, vou falar um pouquinho também. O que acontece? Ele teve sucesso nos negócios dele, mas assim, ele vem, né, de uns negócios, de uma experiência com o pai. Então ele teve uma escola. Eu não, eu tive que ralar sozinha, como vocês, Uhum. né? Tipo assim, eu sou filha de costureira e motorista. Então, ou seja, eu para botar meu escritório eu não tinha lugar. Então eu tive que fazer o quê? Eu abri uma portinha na frente da minha casa, onde era o meu quarto, passei a dormir com a minha irmã, para eu abrir uma portinha, porque eu trabalhava na empresa durante o dia e eu pegava serviço extra para levar para casa. Então, o meu quarto, a porta do quarto, eu comprei uma porta, eu lembro. Minha primeira economia, botei, fiz o meu escritório no meu quarto, que aí abria outra porta e ia para casa. Aham. E ali eu atendia, ali eu morava no Tuf, então eu atendia o pessoal ali todo sábado, os meus clientes. E outro sábado eu saía para entregar as guias. Então eu tinha um escritóriozinho em casa. E assim que surgiu a minha vontade de ter escritório. Olha que doideira. Caraca, Então a gente está vendo que as histórias, elas, quando a pessoa, né? Às vezes a pessoa acha assim, hoje ela está aqui no podcast, numa mesa bonita, com um telão, mas hoje eu tenho 51 anos, né? Se Deus quiser, vocês, quando chegar na minha idade, vocês vão ter Vai. muito mais que isso, vocês já são nova geração e vocês tiveram o foco e a força de entender que às vezes é necessário a gente passar por isso, a gente só muda, às vezes, de problema. Sim. Então, realmente uma construção. Hoje você já encara o que ele fala de uma maturidade melhor. Sim, com Ainda quebra o certeza. pau ainda. Não, melhorou, Mas só tem melhorou. 3 filhos disso tudo. Não, É, 3 filhos é difícil. É misericórdia. difícil. Não, você falando até da sua história também, né? A gente não sabe, né, o que o outro passa, o que fez para chegar aí. Ninguém sabe. E uma coisa que me mudou muito, tá dentro, assim, de uma empresa e valorizar mais quem construiu, né, uma empresa, foi isso, de, tipo assim, não achar que, mesmo sendo herdeiro ou não sendo, de entender que é difícil, né? Porque, tipo assim, tem Porque tem coisas que toda história. você que tem que fazer, porque a história é sua, Aham. da doceria, porém, se não fosse ele estar com você como empreendedor, como a parte financeira, como o cara que pensa no negócio, Uhum. enxergando lá na frente, você talvez até estivesse com a Tocilu, mas de repente o que vocês conquistaram junto você não teria, porque a pessoa que tivesse no seu financeiro não teria o mesmo interesse que ele tem de crescer, Sim. Aham. entendeu? Então, daí a diferença, você poderia ter um financeiro contratado, Sim. que não ia colocar defeito em você, ou ia fazer uma crítica construtiva, mas ele talvez não ia te alavancar financeiramente como ele te alavanca. Por quê? Porque ele tem um interesse em comum, que é a família de vocês, que é melhorar as coisas de vocês. Então, daí a diferença. E às vezes a gente, por ser mais sensível mulher, a gente sente mais isso. Aham. Eu chorava, tipo assim, quando ele falava uma coisa para mim, às vezes quando ele vinha aqui no escritório, que ele via uma coisa errada, ele se dava o direito de falar. Aí eu ia para casa com as lágrimas escorrendo. Hoje ele fala, nem sinto mais, entendeu? Aham. Aí hoje ele tá mais maduro, né? E Sim. nós somos da mesma idade. E aí ele tá mais sossegado nos negócios dele, né? Tipo assim, que tá tentando tomar conta de um monte de coisa que, né? Que o Aham. pai faleceu, então ele tem que assumir para poder ajudar a família. Então ele tem que cuidar da nossa família e da família da mãe. Aham. E aí ele me deu uma paz. Porém, o que acontece? Como eu, às vezes, viajo, faço uma coisa, às vezes dá uns estressezinho. Como, por exemplo, você deve viajar fazer curso, aí ele tem que ficar. Aí não tem que segurar a onda do outro. Pô, você tá viajando muito? Aham. Não é que eu tô viajando, não. Mas eu Ultimamente, isso é Não, é saber separar, né? Tipo assim, É. Lucas, eu até mexo que ele essa parceria é importante também no negócio, muito. entendeu? quer tudo da maneira dele, ele quer, né? Então, tipo assim, e eu já sou mais, tipo, Paz e amor. paz e amor. E aí, isso ainda, né? Ele tem que entender que ele casou comigo. Quando a gente começou a namorar, eu era assim. Era até pode, paz e Bom que amor. nesse torto nunca sentirei. Não. Melhorei muito. Assim como eu falei com ele também, que ele melhorou muito, porque era tipo assim, era disso, de achar que estava sempre certo, estava lá em cima, entendeu? Salto. Eu, no salto, estava lá embaixo, e é uma construção, né? É Eu acho- maturidade, né? Maturidade. Realmente a gente vai adquirindo, né? Depois de 3 filhas também a gente adquire muito mais maturidade. E são personalidades diferentes. Os filhos da gente é Exatamente. parecido com a gente, mas tem diferenças em cada um deles, né? Eu percebo muito isso também.
E aí, vamos contar pra gente aqui Vem para agora. consertar nossos defeitos. Exatamente. Com certeza, a gente tem que, né? Melhorar. E uma coisa que eu queria que vocês falassem pra gente é o seguinte, da bike, vocês, como que surgiu a cafeteria? Como que surgiu essa ideia da cafeteria, né? E como que vocês desenvolveram cada produto de vocês? Porque hoje vocês têm doce, vocês têm bolo, tem, né? Tem de tudo, tem até comida. Então, assim, não foi assim, pá, cheguei lá né? 95% produção nossa, né? Então, assim, é muito só bebida, essas coisas assim, que não tem nem como, né? O café, as coisas, né? Não é uma coisa fácil. E comida, eu acho assim, do mesmo jeito que você agrada, você também desagrada. Sim, tem que estar o tempo todo. Mas eu acho que a gente sempre, desde o início, como a gente falou, a gente sempre fez o que a gente sempre achou o melhor, né? Minha mãe sempre falou, faz o melhor como você está fazendo para Deus. Então, assim, a gente sempre fez o melhor, sempre. Eu sempre falo, até as brigas, falam, Luma, esse é o seu melhor? Se é o seu melhor, beleza, mas se não é, tá tudo certo, tem que mudar. Porque eu vejo que vocês têm qualidade no produto, né? O preço de vocês é acessível, não é só a classe A, até a classe C, não vou dizer que ela vai lá toda hora, mas eles vão, né? Eu vejo também que vocês fazem algumas promoções também, que eu acho muito interessante, que tem funcionários meus aqui que são fãs de vocês, né? Que vão nas promoções e tipo assim, eu acho muito fofo isso, porque você acaba que, às vezes, a promoção, ele faz com que o público, que às vezes não pode ir lá toda hora, né? Não porque é caro, porque o produto de vocês é bom, tem qualidade. Então, vocês também têm que ganhar, porque vocês têm um custo, né? Tem ali a luz, tem o aluguel, tem os funcionários de vocês, né? Então, acaba que vocês precisam ter esse preço pela qualidade do produto, né? Sim. Então, como que vocês, da bike, partiu para a cafeteria? Vamos lá. Então, a primeira foi muito difícil, né? Porque a gente até juntar dinheiro para conseguir fazer isso tudo, né? Primeiro, na verdade, a gente reformou, fez o quiosque, né? Não foi nem a matriz que a gente chama, não foi primeira, né? Então, assim, até falar com quem quiser, o Fundecan é legal, nos ajudou bastante no início. Então, assim, eu acho um grande incentivo à cidade, pena que às vezes eu acho o valor baixo, né? A gente tem que Vamos lutar por isso, né, Lucas? Com certeza. Se me chamar, eu ajudo lá do Ideias. Não, eu tô sabendo que vai mudar. Que bom. Então, assim, eu acho muito legal, ajudou a gente bastante no início, apesar de ser um valor não, assim, tão grande, mas é uma coisa que ajuda bastante. Então, assim, com isso a gente conseguiu fazer o quiosque, e, assim, graças a Deus a gente acertou a data de abertura dos shoppings, que foi na pandemia, que a gente trocou da bike para quiosque, né? A gente acertou a data, acho que foi 17 de junho ou julho. E foi abrir o shopping, foi na segunda-feira, permitiu a abertura novamente do shopping. E nesse tempo que estava no lockdown, muito na pandemia. Que para o quiosque no meio da pandemia, fazendo uma dívida, né? Botando meu pai para... Não, e foi engraçado, né? Que a gente, tipo, não falou com ninguém. A gente foi construindo. Quando o shopping abriu, o quiosque lá no meio. Aí montou no final de semana, né? Montou na sexta, sábado e domingo. Aí segunda-feira, enfim, o pessoal não tava vindo lá porque tava no lockdown. Aí deu o quiosque lá, aí todo mundo fez lindo, né? Lindo. E o quiosque é lindo, né? O quiosque de vocês, ele fica bem na passagem, né? Sim. É muito fofo, assim, muito bem boladinho, as coisas, tudo limpinho, né? Então, assim, a gente vê que a forma que vocês, né, colocam, né? O cuidado, né? E sempre mantendo limpinho as coisas e tudo mais. Então, a gente ficou ali durante algum tempo ainda, né? Acho que foram dois anos. Até abrir a matriz. Até abrir a matriz. 2 anos. E para abrir a matriz, assim, tudo, a gente sempre fala que Deus sempre encabeça as coisas, a gente só precisa acreditar e seguir, né? Se a gente tem um foco, um objetivo, a gente tem que seguir nesse foco, nesse objetivo. Então, assim, eu consegui comprar um terreno, vender o terreno, tive, obviamente, uma margem legal e investi tudo lá. E não tinha dinheiro. No meio da obra já não tinha mais recurso. Aí outra coisa, peguei um Pronamp, né? O pessoal acha que assim, vê que o mundo, que a vida é maravilhosa, não sei o que, tá tudo certo. Não é isso. Não é um mar de flores. Então, assim, pegamos um Pronamp, conseguimos acabar com a obra, né? E começar a trabalhar a matriz. Né? E eu também deixei de trabalhar, que eu sou arquiteto de formação. Então, assim, eu trabalhei 7 anos com meu pai. Mais negócio com ela. Sim. Quando a gente abriu a matriz, eu deixei de trabalhar com meu pai. E já podia ter... são essas coisas que a gente fala, né? Nossa, tinha que ter saído antes, porque se você saísse antes, a gente conseguiria fazer. Mas não.
É tudo Sabe? no tempo que tem que É ser porque eu acho que o mesmo. medo também atrapalha muito. A gente tem medo. Tipo assim, eu tinha um salário fixo, né? Eu vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Perfeito. Mas assim, graças a Deus, quando eu entrei, o faturamento aumentou Melhorou. algumas vezes, É. né? Então, assim, eu consegui trabalhar só nisso. Hoje eu gosto muito disso, tenho paixão em fazer o que eu faço, né? Faço com muito amor, com muito, assim, gosto demais mesmo. E assim, foi isso, né? A gente abriu a matriz e a gente só foi melhorando, né? Não, eu acho legal porque nessa coisa de abrir a matriz, vez ou outra eu viro para Lucas e falo assim: a gente tem que fazer isso. Aí ele fica assim, tá, né? Eu chego com a ideia para ele, mas a ideia tá tão certa na minha cabeça que ele fica assim, tá, né? Se você tá falando, vamos fazer então. Aí eu fico assim, ok. Aí eu acho que da loja, né, a gente falou, vamos abrir um café aqui, vamos abrir um café aqui. E ele, tá bom. Aí tudo o tempo certo. Aí eu falo, tem dinheiro, tem dinheiro. Aí ele, não, mas Deus proverá. Aí foi quando aconteceu o negócio do terreno e ele falando, ó, vou vender por tanto. Aí eu falei, você é louco? Tipo assim, até parece. Duvidou, né? Eu duvidei. Não, eu até falei, eu gosto de ditados populares de palavras, né? Eu falei, viva e verá. Você vai ver. É. Aí eu fui conseguir. Aí, tipo assim, quando eu consegui vender, eu recebi cheque, né? Uhum. Aí eu só tirei foto, assim, peguei o celular, tirei no carro, assim, eu vou em cheques. Aí botei assim, tirar foto pra ela. Você não Aí acredita. ela, Gente, meu Deus! eu não acreditei, porque o valor, tipo assim, coisas que a gente vê, o cuidado de Deus, né? Quando a gente tenta andar certo, né? Porque a gente é falho, né? A gente erra, mas a gente vê o retorno, né? Né? Que é o retorno, Eu mas falo Não que que. ele pode, não que sejamos ele pode merecedores. tardar, mas ele vai vir. Sim, vai. E foi assim, na Se você hora, do no bem, né? presente. Tipo assim, se você se propõe a fazer as coisas dessa forma, ele pode demorar, mas ele vai chegar. Acho que é a Eu não tenho confiança. dúvida na minha vida, entendeu? Aham. Eu nunca tive dúvida disso, tá? Aí eu até falo lá em casa, eu falo com meu esposo, né? Aí voltando ao assunto assim, eu falei para ele assim esses dias, ó, você já teve sua época, agora eu cinquentei, se eu não aproveitar o meu momento agora, daqui a pouco eu tô aposentando, entendeu? Nós temos duas Mas filhas, empresário não né? aposenta, não. Então, assim, eu falei, né? É porque, assim, a gente sabe que a gente trabalha muito, a gente não tem sábado, Bastante. tem domingo, não tem nada. Sim. E as pessoas acham que quando a gente tira um dia de folga, o celular para, entendeu? Tá ligado, então, É. né? Isso que eu acho muito injusto, assim, às vezes até entrando em outro assunto, né, de questão às vezes, de alguém não entendeu, vamos dizer, os funcionários, né, não entenderem, mas eu sempre falo com os meus funcionários, gente, vai e abre o seu, né? Porque se, tipo, assim, se tá ruim, às vezes, trabalhando aqui, você quer empreender, quer fazer alguma coisa, Não, empreender não é fácil. vai, Muito difícil. vai, porque Muito. eu queria que todo mundo tentasse, assim, tivesse uma oportunidade na vida de empreender para ver Ter se experiência. ter Não é fácil. eu falo para eles que não é fácil. Então, tipo assim, para chegar onde a gente está na matriz, a gente passou por muita coisa. Não foi meu pai ajudando, minha mãe ajudando. Tipo assim, Não só passamos ainda, né? E tá Assim, é passando uma ainda, coisa né? que a gente vai passar eternamente, porque assim, é, problemas são cíclicos, eles vão e voltam o tempo todo. Então a gente vai ter esse tipo de problema sempre. Qualquer empresa vai ter. E tem aquele negócio, né? O prédio quanto mais alto, mais balança. Então, assim, a gente vai balançar, Tem coisas que vão fazer estimular a gente, tem dia que a gente não vai ter vontade de levantar, tem dia que a gente não vai ter vontade de trabalhar, tem dia que fala assim, hoje eu não vou fazer nada. Mas a gente não consegue também, não consegue ficar parado, né? A gente tem Mas isso vai ser em qualquer profissão, em qualquer, qualquer, né? coisa. aham, Então, é o que move mesmo o que vocês falaram, a vontade de querer ir, de né? querer ir, De ter um justamente. foco. É a vontade de naquilo. querer fazer acontecer, né? Assim, a gente tem um propósito, né? E a gente coloca vários propósitos na nossa vida justamente por isso. Porque quando a gente chega no propósito e não tem mais nada à frente, a gente meio que relaxa e desiste. Então, assim, a gente tem que se colocar vários propósitos de vida. Eu quero alcançar isso, eu quero fazer aquilo, e nunca deixar de ter propósito na vida, né? A gente sempre tem que botar, não gosto de falar meta, né? Porque não é só meta, é propósito. Então, assim, Muito mais forte até do que isso, meta. muito mais. Sim, bem. Então, ir aumentando a quantidade de propósitos na vida, né? Eu acho que até ter filho é muito bom por causa disso. O nosso foco, depois que as meninas nasceram, mudou completamente. Eu falo que eu sou outro, né? Porque, assim, eu acho que o foco, aquela necessidade, falei assim, eu não, graças a Deus, nunca precisei pedir dinheiro a ninguém, não terei vergonha também. Mas até Luan falou assim, vai, faz isso. Eu falei, não vou fazer. Eu vou sozinho que eu vou conseguir. Então, assim, a gente procura, a gente caça mais, trabalha mais, dorme menos e Mas ficamos, vou fazer. e ficamos mais felizes até, porque assim, é muito cansativo.
mas ver uma empresa crescer, ver um filho crescer, isso dá muito mais propósito de vida pra gente do que Dá um qualquer retorno coisa. pessoal, Sim, assim, de você ver, a empresa também não deixa de ser um filho que cresceu Sim. na mão, que nasceu ali, que você cuida, que você vê cada peça, cada máquina que você compra, cada produto que a Luma vai lá, idealiza, né, Uhum. e vai experimentando as massas, as coisas e vai dando certo, e Uhum. aí você vai vendo que as pessoas vão comendo, degustando e vai gostando, Gosto. né, e cada vez você Prazer. incrementa. Aham. Então eu acho muito legal isso em vocês, É. entendeu? E tô É fazendo essa curso, né, situação. como tu é. falou, né, vou para o Rio e ele fica com as 2 em Campos, tô Pode fazendo 3 às vezes. a Le Cordon Bleu, que é uma escola bem renomada, né, mundialmente conhecida. E, assim, é muito bom, todo mundo, os dociluzeiros, né, que a gente chama os nossos clientes de dociluzeiros, assim, vibrando com a gente de eu estar lá, Você já que trouxe coisa diferente de lá, tipo esses sabores, alguma coisa que você já experimentou, que já colocou lá na Docelu? Fala pra não, gente. então, eu tô prometendo a eles direto, eu trouxe só para vocês, né, É, experimentarem, mas para os clientes só um produto, mas que Vamos lançar isso pra gente. não, tem que lançar. E assim, coisas boas, sabe? Que, tipo assim, de melhorias mesmo, né? De tudo que eu já aprendi em 10 anos, aplicar a técnicas, às vezes, que para mim, tipo, não era válida e que faz muito efeito. E é até legal a frase de lá que fala: uma vez que você aprende a técnica, né? Você sabe Só fazer, pessoa. sabe, a receita de cabeça. Então, veio para melhorar, né? Melhorar a Docilu, tudo, melhorar assim, o que já está. A gente sempre tenta inovar, trazendo produtos novos. Eu criei o Cookie Nana, que eu criei, gente, mas eu digo sempre a Docilu, né? Porque passa pelo ok de Lucas. Eu crio uma coisa e falo assim, experimenta. Aí ele é muito de tipo, aham, bom. Tipo, o negócio tá maravilhoso, né? Que você come, você fica assim, meu Deus, isso aqui tá muito bom. E você quer uma reação dessa, e ele, bom, pode botar, tipo, tá provar. Aí quando eu dou pra minha irmã, aí eu tenho que dar pra minha irmã, que é a nossa aí, se eu não próxima. gostar também eu falo. Eu falei, cara, eu Não, acho que precisa fazer isso, isso e isso. Acho que precisa aumentar isso, melhorar aquilo. você fala, mas é porque é o seu jeito. Aí eu já entendi também. Entra a questão do casamento. E quando eu dou à minha irmã, quando ela experimenta o mesmo produto, ela, caraca, ela quase desmaia de emoção, de tão gostoso. E aí criei o Cookie Nano, que a minha irmã gosta muito, e o Brownix também, que eu acho que você gosta até mais do Brownix do que ela. E essas criações foram em momentos que eu tava, tipo assim, meio ociosa, eu tava, tipo, na cabeça, né, de confeiteira, de doceira, eu digo até, que a gente fica pensando assim, o que que eu vou Por isso que criar? empresário não tem ociosidade, né? Enquanto você tá ocioso, você tá pensando e criando alguma coisa, né? Não existe Você ociosidade. tem alguma coisa assim, acordei de madrugada, tô pensando numa receita, vou lá na cozinha fazer essa receita. Já teve essa Gente, loucura? eu vivia, né? Não, na verdade, isso era um problema também no casamento, que do nada ia dormir 2, 3 horas da manhã Para testar a e receita. é, Ia, porque até antes da gente abrir a matriz, a gente morava onde era a fábrica. Então, tipo, mais um perrengue, gente. um perrengue. Não Era more assim, junto onde trabalha, é horrível. o nosso banheiro é o mesmo banheiro dos funcionários, tipo, você dividia, sabe? A cozinha também é a mesma que os funcionários usavam. Foi E a assim, nossa filha doideira. mais velha nasceu nisso, né? Nasceu. Ela E aí, quando eu morava junto, eu vivia na cozinha. Tipo assim, o Lucas falava, cara, vem dormir. E eu, não, tem que fazer isso aqui. E foi quando eu criei o Brownix. Foi nessa época, entendeu? Então, tipo assim, não foi à toa também, né? Que eu tava lá. E o Brownix é um produto, assim, que o nome também a gente criou. O pessoal Já chega lá, esse o negócio. Eu acho que vou Brownix. chamar Os clientes chegam lá, me vê 2 Brownix, 3 Brownix, e é legal ver uma criação nossa, né, que a gente desenvolveu, e os nossos clientes já chamando pelo nome e comprando. é muito legal. É muito bom. Porque não é só o produto, o nome. Eu acho que legal de vocês isso. Vocês não só criam o produto de Uhum. vocês, né? Isso aí eu acho que é difícil de ser copiado, né? Aham. Porque tem ali a forma que vocês botaram ali, Ele e mais o nome, então é muito próprio, né? Sim. E aí vocês, né, não pensam em franquear isso, tipo, em criar novas Docilu, porque eu acho que vocês pensamos, mas não é vocês, fácil, né? né? Não é fácil, muito mas eu acho que vocês estão novos ainda, né? E eu acho que isso vale muito a pena, até por tudo que vocês já passaram, essa trajetória. E eu acho que como vocês já estão assim, mais do que, vamos botar assim, como vou falar assim, como vocês já estão no caminho, já Uhum. passaram por esse percurso,
vocês estão já passou da metade. Então, se vocês Consolidados, né? Para consolidar, né, o mais difícil hoje vocês já têm, que é as receitas, as coisas, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vocês deveriam, né, abrir a cabeça, sei lá, ou abrir mais doce lu, que eu acho que isso vai deixar as pessoas mais felizes. vai. As pessoas vão ficar mais satisfeitas, né? É. Porque quem não quer comer um docinho depois do almoço, Sim. depois da janta? É né? porque a gente não pode falar, né? Todos, assim, não tem aquele negócio de olho gordo. Lógico, Mas os projetos, né? É essa coisa que eu falo com o Lucas. Lucas, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E com Luana, eu chamo eles dois, que Luana é a nossa sócia, minha irmã. Eu chamo eles dois e falo, ó, legal, que é Luana, Luana doce e lu. Lucas. Lucas, olha só, Três gente, perfeito o nome, doce lu. Olha que legal, foi coincidência. Não, Você falou, é coincidência divina, é Jesus, é como Jesus, Resistência. Jesus Cidência que a gente fica falando, porque eu chamo eles três e falo, ó, tô com isso na cabeça. Eu tenho que chamar os três para poder. Os dois, tem que juntar nós três para poder falar. E aí eles ficam olhando para mim, aí eu fico assim, gente, eles estão. Tipo, ela tá viajando, cara. Porque Luma é a parte criativa, né? Eu sou a parte burocrática e Luana é operacional. Então, assim, o legal é que um segura o outro, às vezes, para não ir por um caminho errado. Porque, assim, às vezes vai na emoção, na empolgação, a gente faz besteira, né? Não. Então, assim, Luma é muito de ficar empolgada. Eu tento segurar mais um pouquinho, porque, assim, até em relação a abrir, fazer isso, fazer aquilo, eu sempre gosto de estar muito bem estruturado. Porque, assim, principalmente, o mais difícil não é só fazer o nome, o mais difícil é se perpetuar lá. Permanecer. Então, assim, esse é o mais difícil, né? A gente ter qualidade, entregar essa qualidade todo dia, a gente estando lá ou não, isso é muito difícil, né? A gente treina, se fosse fácil, não existiria gerente, né? Você não precisava falar todo dia. Eu acho que hoje em dia também tá mais difícil isso, né? De mão de obra, questão de, tipo assim, da pessoa, às Não é vezes, só no ramo de vocês, é em tudo. em tudo. Então, tipo assim, da pessoa entender que, tipo, ela precisa dar o melhor dela ali, né? Então, Abriu um tipo, parênteses, estamos contratando 40 mais, gente. Pode. Brincadeira. qualquer pessoa, gente. Tipo assim, eu acho que hoje em dia os colaboradores às vezes não entendem que é preciso você ainda ser simpático, você tratar bem o outro, Ter respeito, né? ter respeito. E, tipo, é isso que a gente fideliza o Na verdade, é cliente. o normal. É o normal, As pessoas estão meio fora da casinha, né? da realidade. Acha que a vida dela é que importa, pode tratar o outro da maneira que quer, né? E vida que segue. Se eu tô sofrendo, vou tratar o outro da mesma maneira, tipo, que se dane. E não é assim. Então, tá difícil, né? Eu Acho que que o digital também afastou muito, né? As pessoas hoje não têm que ter aquele contato direto com as pessoas. E acabam não gostando de lidar com pessoas. Só que em Sim. todas as profissões, nós vamos lidar com pessoas diretamente. E as pessoas parecem não entender muito bem isso, porque assim, a gente vai ter que se relacionar a todo momento, né? E precisa se relacionar. É preciso fazer o básico, né? acho que o mais difícil para a gente ampliar hoje em dia É a mão de obra. é isso, entendeu? Então, estamos com um Eles projeto. não querem perder a qualidade, que eu acho Não. essencial. Não, então seria a gente produzir tudo e enviar mesmo, né? Aí tem as coisas da franquia, né? Que a gente. Tem muita coisa. De É vocês, um processo muito Isso. trabalhoso, né? Um processo muito trabalhoso e muito grande. Mas que demora muito em tempo. breve, né? Também. Se A Deus emoção, quiser. a Se emoção. Deus quiser. Bem, eu quero dizer a vocês assim que foi ótimo, né, contar com essa experiência. Isso eu só quero mostrar para eles, né, nossos ouvintes, que não é fácil empreender. Aqui é um casal novo, de uma experiência, que vieram sem capital, eles fizeram o capital deles, botaram o próprio negócio, mas que não é fácil e que todo negócio é difícil, mas que a pessoa tem que ter o quê? Sim. Foco, né? Perseverar, né? Perseverar e realmente persistir. Uhum. Né? E aí eu vou deixar vocês se despedirem deles, né? E falar para eles alguma coisa que vocês queiram de bom para que as pessoas realmente se motivem e não desistam de ter o seu próprio negócio, que é possível. Uhum. Então, eu acho que vocês dois são exemplo disso. Exemplo realmente real, verdadeiro. Que a Doce Lu está aí, graças a Deus, e muitas coisas boas vão vir por aí, que a gente está aqui na torcida, né? Vai dar tudo certo. Então, vou deixar vocês falarem o recado que vocês quiserem para incentivar essas pessoas que realmente precisam de uma motivação. Porque eu acho que a gente, quando dá certo, eu acho que a gente tem que dividir. E quando a gente divide,
Dá mais certo? Jesus traz mais pra gente. Vai. Eu tenho essa coisa na minha cabeça, entendeu? E agora a pessoa, quando é muito fechada, ou acha que só ela é melhor do que todo mundo, ou ela acha que só ela faz acontecer, ela não é capaz nem de melhorar e nem de servir o próximo, Sim, entendeu? Então, somos por dessa favor, também. palavra de vocês dois. Eu tenho feito muitos cursos, né? E aí, num curso que eu fui fazer, o Alex, ele virou e falou assim, olha, eu vou me apresentar, e ele disse assim, eu tenho 50 anos e há 10 anos eu larguei a minha carreira certinho, salário bom, tal, mas com 40 anos eu, tipo, dei a reviravolta na minha vida. E aí ele falou com a gente lá, tinha pessoas da minha idade, mais velhas, mais novas, e ele falou que nunca é tarde, né, para recomeçar. Então, não só jovens, mas como 40 a mais, 50 a mais, nunca é tarde para a pessoa ir atrás dos seus sonhos, né? E eu digo que eu acho que o que faz acontecer é a gente ter um sonho, né? E antes mesmo, né, da gente pedir em oração, pedir para Deus alguma coisa, ele já sabe os desejos do nosso coração. Então, eu acho que bota, né, no coração os seus sonhos, desejos, projetos, primeiro em Deus, né? Busca as coisas boas, né, do alto, que é tudo que ele tem a oferecer, e o resto, ele mesmo disse que vai ser acrescentado. Então, eu acho que primeiro, para tudo dar certo, a gente buscar as coisas boas dele, né? Tudo que ele tem para que ele quer que a gente faça, né? Que os seres humanos façam de bem para o próximo, para as pessoas, e ele vai acrescentando. E eu vejo super a mão dele, né, nisso. E também não desistir, né? Porque mediante a tantas lutas, dá vontade de desistir, de fato. Mas se você perseverar, você vê a vitória, né? Basta cada dia seu mal, né? Então, assim, tem um dia que você tá mal, tá alguma coisa, cara, vai esparecer a cabeça. E amanhã, bola pra frente. Eu sempre falo com que a gente tem que acordar. Graças a Deus acordamos, temos um dia que a gente pode mudar tudo da nossa vida, né? Então, assim, basta um dia, basta algumas horas que a gente pode fazer tudo o novo de novo, né? Então, assim, a gente tem que botar propósito de vida. Você tem um propósito de vida, eu acho que quando você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quando você tem um propósito, Verdade. você foca a sua energia naquilo que é aquilo Que que é vai positivo. fazer seu propósito vir à Chegar. tona, né? Chegar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter foco e propósito na vida, né? Para a gente conseguir fazer. Obviamente que Deus sempre tá na frente, né? E assim, a gente imagina uma coisa, quando a gente vai ver, é muito melhor do que aquilo Muito que a gente melhor. imaginou. Melhor. E Mas às vezes até fala assim, Numa, como que a gente chegou até aqui? Às vezes, assim, cara, eu não sei, a gente foi vindo, Só fome, trabalhando. sim, porque é a força de Não, sim, a gente trabalha muito, mas assim, que hoje, ouvindo, entrevistando vocês, e vocês não têm noção da força que vocês dois passam, sabia? Vocês passam uma força inexplicável. O ambiente é porque está não vem da gente, não. irradiado de energia dele. positiva, entendeu? Amém. Aham. Então, assim, isso é muito bom. Então, Aham. por isso que quando a gente às vezes está uma pessoa que a energia negativa, ela meio que a gente tem que sair correndo perto dela, Ui, gente, porque é horrível, Deus. entendeu? Porque a gente meio que fica um Suga, pouco vai constrangido sugando, com né? isso, entendeu? O empresário a gente tem que chegar lá, a gente tem que contaminar as pessoas com coisa boa, né? A gente chega lá, assim, eu gosto de chegar, quando eu chego na empresa, eu vou em todos os setores e falo com todo mundo. Eu Dá amo bom fazer dia, isso. boa tarde, né? Fazem, tem um que eu sempre falo assim, dá um tapinha nas costas, falo, saio falando com todo mundo, dou a mão e tal. Eu acho que a gente tem que Você fazer. cria um bom ambiente. Esse é o, Tratar como a gente esse é gostaria. o segredo, né? Assim, a gente sempre trata o outro como gostaria de ser tratado. A gente sempre faz as coisas, até as receitas, as coisas, com base no que nós gostamos. Então, assim, todo mundo que for na Doce Lu vai experimentar o gosto da Luma, né? Então, assim, tem a Lu em tudo que você estiver lá dentro, Ambiente, né? né? O ambiente, as cores do ambiente. Tem até. A gente cortando ele literalmente, porque ele tá falando disso. Tem até a história do arroz, né? Que eu acho que para dar certo, para a pessoa não desistir, é lógico, a gente tem que rever, tipo, isso aqui será que vai dar certo para tal público? Né? Você tem que achar o seu público também para a empresa dar certo. Não tem como pensar numa coisa e achar que vai vender. Então a gente tem que ser coerente também, né, no que a gente vai fazer. Teve uma vez, a gente contratou um cozinheiro lá para Docilu, e ele fazendo um arroz soltinho, o famoso arroz soltinho. E quando o prato chegou para mim, eu fiquei tipo assim, eu Ele não é odeio cozinheiro, né? Ele é arroz. chefe de cozinha. Chefe. Aí eu falei assim, cara, eu odeio arroz soltinho. E tava aquele arroz muito soltinho. Hum. Aí eu voltei para ele e falei Engraçado. assim, olha, aqui na Doce Lu, o arroz tem que ser do jeito que eu gosto, que é um arroz
nem tão papudinho, mas assim, quase abraçadinhos uns nos Bonitos outros. venceremos. Bonitinho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tipo, gente, essa menina não é normal, né? Aí ele foi e fez. Aí quando eu fiz, eu falei, cara, você vê a diferença de que é, tipo, um mais bonito que o outro, mas assim, mais apresentável e tal. Aí ele foi e falou assim, cara, por isso que dá certo, porque você não Tem o dom. copia os outros. Você tá botando o que você gosta, óbvio, da maneira, não vai ser aquele arroz todo que minha avó fazia, bem papudinho assim, mas um meio termo, que Tá. você vai só encontrar na Doce Lu. E aí Que isso legal. marcou muito. Então você tem que ver algo, né, que você gosta, que você acredita que vai dar certo, pra E você falou uma ir coisa adiante. perfeita. Ninguém é igual a ninguém. Uhum. E nem o que você faz. E gosto. Se você gosta daquele arroz, daquele doce, né? Você vai na Doce Lu. Se você gosta do outro, você vai no outro. Sim, Sim. gente. Então assim, você tem que ter, na verdade, né, a sua essência. Sim. Você não pode perder a sua essência. E isso, eu acho que, na verdade, o que eu coloco, a concorrência está na cabeça de quem acha que tem. Então, eu acho que você tem que ir no seu caminho, no seu trilho, Isso. entendeu? Porque cada um tem a sua estrela, o seu sol. Aham. E vamos embora, vamos encarar. Então, gente, ó, isso daí, eu acho que eles deixaram uma lição, né, de incentivo para vocês, tá? Então, assim, foi um prazer tê-los aqui, Obrigado. tá? Obrigada, Muito, a gente muito agradece. honrosa, né, de ter vocês aqui, ter contado a história de vocês pra gente, Um né? pouco, né? Não, Se a gente for contar tudo, né, a gente vai. e é uma honra muito- também. Sim. A Doce Lu trouxe Fabiana, né, nas nossas vidas, então E é um muito prazer aqui. estar com os dois aqui, né? Eu torço muito por eles, que são realmente, eles são muito especiais, né? Eu até me emociono, porque eu também no meu começo também não foi fácil, né? E hoje eu estou aqui com a graça de Deus, né? Tipo assim, foi tudo construído com a minha sala, né? Com o tempo que eu tive de casa. Então, assim, não foi uma coisa que eu cheguei assim, ganhei na telecena. Foi cada cadeira, cada coisa, né? Então, tem 2 anos que a gente mudou para essa sede aqui. Então, assim, eu fico muito emocionada e digo para vocês: vamos em frente, bota seu negócio, fique cercado de pessoas boas, pessoas positivas, que vocês vão chegar lá, tá? Foi um prazer ter vocês. Obrigada. Agradecer a Lucas Coutinho, a Luma Aragão, a Doce Lu por existir e trazer tanta coisa boa para a nossa vida. E dizer a vocês que até nosso próximo podcast, e agradecer nossos parceiros, que é o Terceiro Setor, a Unitar Comunicação e o Cicobi Fluminense. Me emocionaram. Fiquei emocionada aqui hoje. Né? Que eu acho que é isso que é a vida, né? Eu acho que é isso que a gente serve para levar. É isso aí. Né? Que o resto a gente vai conseguindo dinheiro. Ele traz muita coisa, mas também não Que é a o gente tempo marque, né, a vida das pessoas assim, Com tipo, coisas boas. com coisas boas. que eu acho que isso que é E a gente nunca buscou dinheiro, tá? A gente nunca pensamos. Tudo que nós fizemos sempre foi sem pensar em cash. Sempre, sempre. Mas é por isso que vem o resultado. Eu acho.